Boa noite. Se coloque de pé. Agora, esse é um momento em que nós devemos dar toda a nossa atenção ao Senhor, estar atentos à sua voz, porque cada segundo que você perde, você pode estar perdendo algo muito grande que o Senhor quer falar com você. Então, se mantenha concentrado e firme no seu alvo, que é o Senhor. Amém? Confie nele. Ele é o seu protetor. Nele está a sua segurança. Se concentre nisso agora, querido. Esqueça tudo aquilo que é a causa da sua preocupação, tudo aquilo que te impede de se entregar totalmente à presença do Senhor. Peça para Ele acalmar o seu coração nesta noite. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vem aquietar a nossa alma, Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos confiar em ti. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Ele te ama. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim.
sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Sim, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh, Ele sempre está contigo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Confie no Senhor, confie no que Ele diz, confie nas suas promessas, confie no seu amor. Oh, como não confiaremos em Ti, Pai? Como não confiaremos em Ti? Se o Teu amor nos atraiu, se o Teu amor nos trouxe até aqui, se o Teu amor nos faz entregar todo o nosso coração, toda a adoração diante dos Teus pés e Te dizer que Te amamos, e Te dizer que queremos a Tua presença, Senhor. O que eu posso fazer a não ser me entregar, me derramar aos Teus pés, aos Teus pés. Pai, Te entregamos tudo o que somos, tudo o que temos. Que o Senhor sempre tem o controle da nossa alma, do nosso coração e dos nossos sentimentos. Te entregamos tudo, tudo, Jesus. Amém. Você pode se sentar. Som. Oh, Senhor da glória, a graça e a paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Que bom estarmos juntos nessa noite para adorar ao Senhor Jesus. Que alegria estarmos juntos. Todos sejam bem-vindos nessa casa de oração. É uma noite muito especial para todos nós, porque estamos reunidos e unidos no nome do Senhor Jesus. Que bênção, irmãos, tê-los aqui. Todos sejam bem-vindos. Gostaria de
trazer aqui alguns avisos, a começar pelos preciosos homens corajosos. Ei, maravilha, olha, glória a Deus. Não estou só, não estamos sozinhos. Nessa quinta-feira, queridos, nós teremos um encontro da Rede de Homens e será um tempo muito especial. Às 20 horas, você é o nosso convidado e você está desafiado a trazer mais um. Convide mais um para estar com você, para vir junto. Será uma noite muito especial. Nós estaremos aqui para adorar o Senhor, tenho certeza que vai valer a pena. E eu quero encorajar você também que deseja conhecer mais a palavra de Deus. Essa é a última semana para que você venha fazer a sua inscrição, a fim de participar deste estudo com este tema, Teologia da Salvação. Eu acredito que todos nós precisamos ter mais conhecimento a respeito deste assunto tão importante, a respeito da salvação. E para isso nós iremos separar algumas segundas-feiras, a fim de debruçar na palavra. Eu encorajo você a trazer a sua Bíblia, traga um caderno, fazer anotações, que vai ser uma bênção, tá? Nós iremos já começar no mês que vem, e encorajo você para participar, estar conosco, às 19 horas, isso durante as segundas-feiras. Outro recado, queridos, nós estamos aí aproximando a festa das nações. Sabemos que é uma bênção e queremos contar com você em oração, em compartilhar, divulgar, e também precisamos de voluntários. Você que deseja e quer fazer parte conosco, dê o seu nome também na secretaria, dizendo: olha, eu quero participar, eu quero ajudar de alguma maneira. Nós iremos ter tanto trabalho na sexta-feira e no sábado, será 2 dias, e você poderá estar vindo. Se for os 2, melhor ainda. Caso você consiga estar em um deles, pode ser também, será muito bem-vindo. A sua ajuda, a sua contribuição será realmente muito especial para todos nós. E este recado, queridos, é para as nossas irmãs, mulheres. Está chegando o retiro de mulheres, já temos data, hein? Dia 2 e 4 de setembro, mas atenção, o retiro é somente para as mulheres que ainda não fizeram o retiro, tá? Mais informações você pode obter com a secretária, você pode mandar mensagem a fim de conhecer, saber quais serão os meios para fazer inscrições. É um preço que poderá ser dividido em 3 vezes, e eu encorajo você a não perder essa oportunidade. Será uma bênção, um divisor de águas. Quem já fez o retiro sabe que realmente é sobrenatural, é tremendo, não é? É uma bênção. Encorajo você, minha querida, a participar. Logo nós iremos divulgar o retiro dos homens, das crianças e assim diante, com a bênção do Senhor. Amém, meus queridos? Vamos firmes. E por fim, nós queremos nessa hora orar com os irmãos que estão aí firmes nesse propósito de jejum e oração. O tema que nós estamos envolvidos é profundidade. E eu creio que o Senhor tem nos levado a conhecê-lo mais e mais através dessa prática, através da disciplina da oração e do jejum. Eu quero chamar todos os irmãos a se colocar de pé, por favor. Nós iremos orar juntos neste momento. Encorajo você a continuar firme. Estamos chegando, hein? Estamos chegando aí. Domingo nós já iremos fazer um encerramento do jejum. Encorajo você a ficar firme. Continue firme. E quero até te encorajar você a dar continuidade. É claro, não mais 21 dias, mas desenvolva uma cultura de jejum. Isso fará você também a crescer na oração. Vamos orar o Senhor neste momento, queridos. Senhor, nós declaramos nessa canção que aquieta a minha alma. Somente o Senhor tem poder para aquietar os corações. Só o Senhor tem poder para aquietar toda a alma agitada. Senhor, nós olhamos para Ti. Nós olhamos para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Fortaleça a nossa fé neste tempo, Senhor. Nós oramos por um despertar glorioso nesses dias, neste tempo de jejum, de consagração, que vidas possam, ó Deus, te conhecer mais e mais, possam se aprofundar na oração, na intimidade, na intensidade. Nós oramos, Deus, que nesse tempo venha revelar coisas ocultas em nós, para que possamos, Deus, nos arrepender e apresentar no Teu altar as nossas vidas, que o Senhor venha mover aquilo que nós não temos
temos poder algum para mover, mas cremos no nome de Jesus, que tudo pode fazer, tudo é possível aquele que crê, diz o Senhor. Nós oramos neste tempo, Pai, seja um tempo de despertar, um tempo em que famílias possam ser avivadas em seus lares, que corações do casamento, Pai, até mesmo do lar, no casamento, sejam impactados pela Tua presença. Nós oramos, Deus, que o Teu nome seja glorificado e exaltado, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos continuar adorando ao Senhor nessa hora, irmãos. Encorajo você que veio preparado com seus dízimos, sua oferta. É um momento agora, nós iremos reservar para isso. Aqui há urnas, você pode estar vindo aqui à frente e estar trazendo, mas de coração, aquilo que você sente de ofertar em forma de adoração e louvor e gratidão ao Senhor. Você que nos visita, por favor, não fique constrangido. Essa é uma prática que nós temos e queremos que você fique à vontade. O mais importante é que você está aqui conosco para juntos louvar ao Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos.
maravilhoso sentir esse amor do Senhor repousando todos os dias na nossa vida. Mas nós precisamos ter essa convicção, não somente nos dias bons, mas também nos dias maus. Como é difícil declarar isso, declarar que o Senhor me ama, que o seu amor não falha, que Ele é o mesmo para sempre, quando eu estou passando por dificuldades, quando eu estou passando por momentos difíceis e quando a resposta não vem imediatamente no tempo em que eu quero que venha, não é mesmo? E é por isso que a nossa fé precisa estar firmada em Cristo, para que nesses momentos de dificuldade nós ainda cantemos que o amor do Senhor não falha, porque a provisão dEle chega no momento exato. Amém? Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Nosso Deus, Ele não falha nunca. Creia nisso, creia nisso. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será
você crê que o seu Deus proverá? Oh, Senhor, nós temos fé para dizer que confiamos em Ti, que a nossa fé está firmada em Ti e que o Senhor proverá. Independente da situação, a Tua resposta virá. Mesmo que não seja no nosso tempo, mesmo que não seja na nossa hora, a resposta virá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Podemos ver pelos olhos da fé as nossas forças se renovando, para que quando a Tua provisão chegar, nós estejamos firmados em Ti, Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Aplauda esse Deus tão maravilhoso. Ele é o nosso provedor, é a nossa esperança. Glória a Deus. Irmãos, agora sim, né, queridos? Ô, prova, irmãos. O Senhor prova aqueles que querem provar, não é? Mas o Senhor todavia é fiel, amém, queridos? Que bom que você está aqui mais uma vez. Queremos dar boas-vindas a todos os irmãos. E que alegria, irmãos, de poder compartilhar essa palavra. Nós estamos há quase 2 meses falando sobre este tema, rompendo barreiras. Estamos aí chegando no final dessa ministração. Confesso, irmão, sinceramente, eu acredito que nós teremos aí até palavra, uma inspiração do Senhor para falar pelo menos uns 2 meses sobre este tema tão desafiador para todos nós. Eu quero que você refletir com vocês, amados, além de rompermos barreiras, o que mais temos sido desafiados é sermos rompedores. Romper barreiras, e eu quero começar com essa pergunta com os irmãos. A pergunta que eu quero começar com os irmãos é: o que é necessário para ser
um rompedor? O pastor Denis, dias atrás, ele pregou sobre isso e fez uma pergunta semelhante. Ele diz que todo rompedor ele precisa de barreiras, não é isso? E é verdade. Como nós iremos superar, ter experiências com diversidades, se não tivermos antes desafios? Mas eu quero pensar com você, meus preciosos irmãos, introduzir com duas perguntas. Primeiramente, o que é necessário para ser um rompedor? Para ser um rompedor é necessário o que, irmão? Simplesmente romper. Isso que é necessário para ser considerado um rompedor. E é necessário romper barreiras, romper com limitações, romper com medo, romper com insegurança, romper com uma estagnação e por aí vai. Tantas coisas que após vencermos, superarmos, podemos sim declarar que somos rompedores. Isso é através de romper, de superar. Tudo isso, irmãos, pela graça do Senhor Jesus. Amém, queridos? Outra pergunta importante para refletirmos nessa mensagem é: o que é pior, queridos, do que não conseguir romper? O que é pior do que não conseguir romper? Se considerar que para ser um rompedor é necessário romper, mas o que é pior do que não conseguir romper? Sabe o que é pior, queridos, do que não conseguir romper? Simplesmente ficar no quase rompi. Ah, irmãos, que lugar que traz tanta angústia, este lugar que nós conhecemos, e ficar no quase. Pior do que não romper é ficar no quase rompi, quase superei, quase venci. Pois é, irmãos preciosos, é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, sobre este tema, a infelicidade de um quase rompedor. Infeliz porque ele ficou no quase. Ele tinha tudo para romper, para pertencer na categoria dos rompedores. No entanto, ele ficou no quase. É aquele que teve oportunidade, mas não aproveitou. É aquele que tinha tudo para vencer, mas não venceu, porque ele ficou no quase. Eu sei que essa perspectiva do quase, dependendo, pode ser uma coisa boa, quando nós atribuímos, por exemplo, livramento. Olha, se não fosse o quase, eu não estaria mais aqui, hein? Passei por uma, se não fosse o quase. A gente não costuma falar isso, não é? Quase que eu morri. Quase eu morri. Ah, se não fosse o quase, muitos não estariam aqui. Mas eu quero pensar com você, irmãos, nessa perspectiva, quando nós poderíamos ter tudo para testemunhar, para compartilhar que rompemos, superamos, avançamos no propósito de Deus, no entanto ficamos no quase. Este quase, irmãos, querendo não, é uma coisa que nos entristece muito. Por exemplo, você estudar o ano todo e chegar no final do ano e dizer assim: quase eu passei de ano, quase que eu fui aprovado, foi por uma. Faz aquele teste de habilitação, por exemplo, quase eu passei naquela prova escrita, na legislação, foi por uma. Quem já passou por isso? Quase, né, precioso? Quase, foi por uma só, pastor, por uma só, sabe? E a gente fica no quase, uma avaliação que a gente tinha certeza que íamos bem, no entanto, ficamos no quase. Ah, irmãos, esse quase, é mais fácil dizer assim: olha, sem chance, já perdi mesmo, nem tentei, ou sem chance, tudo bem, mas ficar no quase, irmãos, é muito triste. Ah, irmãos, quase que Palmeiras foi campeão mundial este ano, irmãos, ficou no quase. Que infeliz, no acréscimo, misericórdia, ficou no quase. Eu fiquei assim, poxa vida, é melhor já ter no início, mas ficou no quase.
E por aí vai, quantas coisas nós temos na nossa vida, que nós passamos e ficamos só no quase. Não é um lamento, irmãos, não é uma infelicidade tão grande, ficar no quase, mas a palavra de Deus nos revela muitas pessoas que ficaram no quase, e foram consideradas como infelizes por ter, sinceramente, perdido uma grande oportunidade das suas vidas. Oportunidade essa que nós podemos ter também, irmãos, e a verdade é, se nós não aproveitarmos e se ficarmos no quase, nós não temos certeza se teremos ela outra vez. E com isso, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês e apresentar este personagem bíblico, que se encontra em Atos, no capítulo 26, a partir do versículo 27. Este homem que ficou no quase, você vai ler comigo o texto e você vai compreender como ele foi um infeliz de ter ficado no quase. Rei Agripa, isso aqui é uma resposta do apóstolo Paulo ao rei Agripa. Depois eu explico um pouco o contexto. Ó rei Agripa, o Senhor acredita nos profetas? Eu sei que o Senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence me tornar cristão. Paulo respondeu: peço a Deus que faça com que por quem eu muito ou pouco, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem estas correntes. Ele está se referindo ao rei Agripa, não somente você, mas todos que me ouvem aqui, ainda que seja com poucas palavras, ainda que seja com pouco tempo, mas que todos se tornem como eu, ou seja, um discípulo de Jesus. Neste cenário, o apóstolo Paulo ele se encontra no palácio, em uma sala onde está tendo ali um tribunal, onde ele está sendo julgado. Ele já está há 2 anos preso em Roma por falsas acusações dos judeus. E na realidade ele está em cumprimento uma promessa. Quando Jesus o despertou, o chamou, disse a ele que ele seria apóstolo ou um discípulo do Senhor, seria ele um apóstolo para os gentios, e ele iria levar o nome do Senhor diante de autoridades. Ele está falando diante de reis, de governadores. Ele está num lugar blindado por soldados romanos. Ele está testemunhando mais uma vez. Se você olhar no capítulo todo, ele começa a falar como foi a sua formação religiosa, que ele era fariseu. Depois ele vai contar a sua experiência que ele teve ao ter um encontro com Jesus. Em sua defesa legítima, ele começa a dar testemunho para todos que o ouvem ali naquele cenário. Ele está diante de autoridades, pessoas importantes da sociedade, e ele não tem medo de testemunhar, e ele compartilha com ousadia sobre Cristo, sobre o seu despertar na fé. E neste momento, quando ele faz essa pergunta, essa colocação para o rei Agripa, e eu quero destacar aqui especialmente este versículo, irmãos preciosos, versículo 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a tornar cristão. Ou seja, quase que eu me tornei um cristão. Foi por pouco que faltou pouco para que você viesse me convencer a me tornar um cristão. Olha que infelicidade, irmãos. Uma coisa, irmãos, que nos faz entender neste texto é quase rompedor e que podemos aplicar algumas coisas. Primeira delas, irmãos, como se define um quase rompedor? Sabe, é aquele que sabe o que deve fazer, porém não faz. Este é um quase rompedor. É aquele que tem consciência, é aquele que sabe o que deve fazer, porém não faz. E a própria palavra nos exorta com relação a essa atitude tão omissa. Em Tiago 4,17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando.
Aquele que sabe, irmãos, nós podemos pecar contra Deus pelo fato de termos consciência de algo e não praticar. Não é simplesmente deixar de fazer, é por ter já consciência, termos entendimento, conhecimento. É por isso que nós podemos aconselhar: você não quer se comprometer com Deus, então não ouça a palavra. Se você não quiser trazer juízo sobre si, então não ouça a palavra, porque a mesma palavra que salva também condena pelo conhecimento e se desprezá-lo o conhecimento. É aquele que sabe que tem que fazer, mas não faz. Este é um quase rompeu com uma velha vida, quase passou a desfrutar de uma vida abençoada. E ele simplesmente ficou no quase, porque ele até sabe, mas não faz. Ele sabe o que tem que fazer, mas não faz, ou simplesmente não quer fazer, não quer romper. E todo aquele que verdadeiramente, irmãos, se posiciona para romper, tem que fazer o que sabe, aquilo que sabe que tem que ser feito. Outra característica daquele que ficou quase rompedor, irmãos amados, se aplica dessa maneira: é aquele que sabe que está convencido, porém não se rende ao Senhor. É aquele que está convencido da verdade, é aquele que não discute, não questiona, não indaga, não tem argumento. Ele sabe que está errado, ele sabe da verdade, sabe que pela sua atitude está contrariando a palavra de Deus, ele sabe. É aquele que sabe, está convencido disso. Irmãos, porém não se rende ao Senhor, não se rende diante do Senhor, sabe o que deve fazer, ele está convencido disso, até admite os seus pecados. Este é aquele que fica no quase um rompedor, que admite seus pecados, mas não quer se arrepender, muito menos abandoná-los. É aquele que sabe, admite: eu sei que isso está errado, eu sei que tal coisa é pecado, mas por que não se arrepende? Quase se arrependeu. Olha, está quase se arrependendo, hein? Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que o confessa e deixa alcançará misericórdia. Não basta simplesmente, irmãos meus, confessarmos o pecado se não estivermos dispostos a abandoná-lo. Muitas coisas nós não rompemos em nossa vida, ficamos no quase, porque não queremos submeter à vontade de Deus. Sabe, irmãos, algumas pessoas indagam: mas pastor, se eu tomar essa decisão por Cristo, eu vou perder tal coisa. Mas você, por favor, você parou para pensar o que você vai ganhar? Muitos não conseguem largar coisas as quais estão afastando ele de Deus, mas não conseguem se perceber o que você vai ganhar por fazer a vontade do Senhor. Desfrutará de paz, de uma vida abençoada, sim. Mas, irmãos, veja, é uma coisa que muitos até venham admitir seus pecados. Não basta admitir pecado, se não houver de fato uma atitude genuína e sincera de arrependimento e renúncia, irmãos. A mensagem do Evangelho nós estamos pregando hoje, irmãos, levar as pessoas sim a reconhecer os seus pecados, para que admita que necessita de um Salvador. Muitos sim admitem: sim, eu reconheço, sou pecador, mas a questão é estar disposto a abandonar tais práticas, estar disposto realmente a viver um estilo de vida que venha compactuar com a vontade de Cristo, que venha revelar Cristo. Isso é algo que devemos nos aperceber, meus amados. É aquele que até admite, irmãos, este é um quase rompedor, quase que ele rompeu, quase passou a viver uma vida abundante. Mas faltou pouco, ou falta ainda pouco lhe falta, para que ele venha se arrepender, porque agora ele tem já o conhecimento, ele já tem o entendimento. Irmãos, quantas pessoas nós conhecemos, muitas vezes a gente se vê assim também, sabemos aquilo que desagrada o coração de Deus, mas insistimos.
mas foi quase um arrependimento genuíno. Este quase, irmãos, como nós falamos, é algo que deixa muito angustiado. Quando olhamos para o rei Agripa, veja bem, ó rei Agripa, o Senhor acredita nos profetas? Eu sei que o Senhor acredita. Apóstolo Paulo, na verdade, ele não está ali sendo julgado, na verdade ele se levanta agora como porta-voz, como juiz, para aquelas autoridades dizendo, eu sei que vocês conhecem, eu sei que vocês estão pecando contra o conhecimento, como vocês vão romper isso, você fica no quase converti, quase mesmo, como você pode ter conhecimento daquilo que deve fazer, mas não faz, sabe que é pecado, mas não se rende ao senhorio de Cristo, e mesmo assim você tem conhecimento, você acredita nos profetas. O rei Agripa acreditava nos profetas, sabia que é legítima a palavra de Deus, e sabia, tanto é que eles defenderam que Paulo era inocente das acusações levianas que vinham sobre ele, tanto é que nessa sentença ele não foi julgado. É interessante observarmos isso, irmãos, que ele tinha o quê? Conhecimento. Eu sei que o Senhor acredita. E ficou no quase, irmãos. Sabe o que é triste de tudo isso, quando olhamos a palavra, meus preciosos irmãos? Se falta pouco, falta tudo. Assim é diante do Senhor, meus queridos. Diante da luz da palavra de Deus, falta pouco significa faltar tudo. Falta tudo. Ou semelhantemente dizer que faltou pouco, faltou tudo. Irmãos, Judas, por exemplo, ele reteve ainda algo no seu, ele andou com Cristo, mas reteve um coração enganoso, faltou pouco, mas faltou tudo. O rei Agripa, irmãos, faltou pouco, mas faltou tudo. Por pouco ele se arrependeu, por pouco ele se converteu, e por pouco, muito pouco ele foi salvo, por pouco que ele foi redimido. Faltou pouco, irmãos. Se falta pouco, falta tudo. Diante da cruz de Cristo, irmãos meus, diante da obra do Calvário, diante do plano de salvação, faltar pouco é faltar tudo. Sabe, quando a gente atribui pessoas que podem ser elas honestas, mas ser honesto, irmão, significa ser cristão, ou seja, ser cristão não significa ser honesto, ser cristão significa seguir os passos de Jesus e andar como ele andou. Não é simplesmente, olha, falta pouco. Eu conheço algumas pessoas que até atribuem a ela dizendo o seguinte, olha, que ela é quase um cristão, é quase crente, porque aí atribui algumas coisas, porque ela não furta, porque ela não bebe, ela tal e tudo mais, mas quase falta tudo, se não se render diante de Cristo, se não romper com todas essas mazelas, se não romper com o jugo do inimigo sobre si, ainda que tenha conhecimento, ainda que venha partilhar de um mês como este, irmãos, que nós estamos aqui, como vai romper? Fica no quase. A pergunta que eu quero fazer para você, que falta alguma coisa ainda? Falta pouco? Quase? Olha, pastor, quase me convertendo, hein? Um dia eu vou me converter totalmente, mas a questão é, você garante que esse dia chegará? Por isso, irmãos preciosos, meu apelo nessa noite, ser bem direto e objetivo, é: decida-se ser um rompedor. Saia do quase. Sabe, aquilo que você já entendeu, eu preciso romper com isso na minha vida. Que uma santa indignação se apodere de nosso espírito, irmão, para nos levantar indignados, para romper aquilo que precisamos, na força do Senhor, romper nessa noite. Sabe, quando você levanta assim indignado, dizendo assim, eu já não suporto mais viver o mesmo, eu já não suporto mais viver na mesmice, ficar acomodado, ficar estagnado na minha vida, fico só no quase, estou quase me rendendo diante do Senhor, mas eu estou retendo alguma área na minha vida que ainda é um pecado, um pecado que eu gosto dele ainda. Irmãos, está quase sendo inteiro ao Senhor seu coração, mas retém o que ainda?
Por isso, nessa noite, eu quero encorajar você, rompa em nome de Jesus. É uma decisão. É uma decisão. Sabe, irmãos, é uma infelicidade tão grande ficar no quase. Quantas vezes nós presenciamos momentos lamentáveis da vida, que chega ao fim, pessoas, por exemplo, não foi poucas vezes, em que me lamentei em um velório, olhando para aquelas pessoas e dizendo, foi quase, ele se rendeu a Cristo. De ver histórias tristes de famílias que não era para ser assim, e você se lamenta no profundo da sua alma, dizendo, mas não era para ser assim. Foi quase que eles se renderam ao Senhor, poderia ter um fim diferente. Nós estávamos numa reunião de célula, em pequenos grupos, isso em Porecatu, e lembro que chegou uma pessoa em nosso meio dizendo, e no momento de oração, ela pediu oração por ela, dizendo o seguinte, pastor, eu quero oração porque amanhã às 15h será o meu divórcio, eu vou no juiz amanhã às 15h, nossa audiência lá para fazer o divórcio. Na hora, irmãos, disse assim, nós vamos orar sim, que até amanhã às 15h Deus possa reverter o seu coração e do seu marido também, para que possa mudar as coisas. Vai se conformar com isso, irmão, vamos orar por isso. E quer saber, irmãos, nós oramos, a pessoa estava congregando conosco, estava na igreja, aconselhamos horas e horas, mas no fim de tudo, irmãos, ficou no quase reverteu numa história bonita, quase reverteu num testemunho tremendo. Nem todas as histórias terminam com um testemunho glorioso, irmãos. Nem muitas histórias que chegam até mesmo nos inspirar, nos impulsionar, nos alegrar, nos emocionar até mesmo, irmãos, nem todas chegam a este fim, em que tudo se reverte, em que tudo está indo para a destruição, para o mal, e reverte-se em bem, pela intervenção de Deus e pela permissão de um coração se quebrantar ao ouvir a voz de Deus. Nem todos, muitos ficam num quase o casamento foi restaurado, quase que aquela pessoa se converteu, estava tão bem, quase ele se manteve em abstinência, meu Deus. Meu apelo nessa noite, irmãos meus, que história que você está construindo? Ficar no quase conseguiu, sendo que temos tantas oportunidades, irmãos meus, quantas, para reverter o fim da história, para reverter uma situação lamentável, uma página triste na nossa história. Decida se romper em nome de Jesus, queridos. Quero chamar você nessa hora a colocar de pé, queridos. Eu não quero falar nada mais daquilo que eu senti de Deus falar nessa noite. Também não quero falar nada menos do que Ele me inspirou para falar nessa noite. Mas eu quero chamar você nessa hora. Você sabe o que precisa romper na sua vida. Para de deixar para amanhã. Para de dizer assim, estou quase. Não, é uma decisão sua. Quase. Não fique no quase. É muito triste, é muito infeliz. Chegar no fim da história de tudo e dizer, olha, quase. Faltou pouco. Pois é, meu amado. Faltou pouco, faltou tudo. Se falta pouco, ainda considere falta tudo ainda. Falta tudo ainda. Se não verdadeiramente render seu coração diante do Senhor, se não verdadeiramente dizer, Senhor, eu aproveito essa oportunidade de entregar meu coração totalmente diante do Senhor, e você se posicionar pelo seu entendimento, não pelas emoções, que talvez você está bem encorajado agora, também pelas suas emoções, mas com o entendimento, você dar o próximo passo, ao chegar na sua casa, ao chegar amanhã, e você sabe o que deve fazer, sabe o que precisa se arrepender, sabe o que precisa realmente deixar, você sabe.
falta pouco, então avante. Por pouco. Ah, irmãos, meu Deus. Você que deseja neste momento romper com o quase. Nós temos tempo, e foi intencionalmente, para você sair do seu lugar e vir aqui à frente, que nós vamos orar com você e clamar ao Senhor. Traga graça, Senhor. Traga coragem para romper com este quase. Sabe, alguns assim, sabem o que tem que fazer, mas não tem força, fica no quase. Quase eu consegui romper com este relacionamento que não tem a bênção de Deus. Então rompa em nome de Jesus. Romper com aquilo que você sabe que não é de Deus. Romper com aquilo que você sabe muito bem que está entristecendo o coração do Pai. Você quer aproveitar essa oportunidade de hoje de dar uma resposta diante do senhorio de Cristo? Você pode estar saindo do seu lugar, vem aqui à frente, que nós vamos orar junto com você, para romper com este quase. Talvez é uma entrega pessoal da sua vida totalmente a Jesus, não ficar no quase. É entregar de todo o seu coração, é de ter totalmente uma história transformada pelo Senhor. Nosso Deus é um Deus de milagre, pode reverter todas as coisas, sim. Ele é um Deus de milagre, pode reverter todas as coisas, sim. Oh Deus, nós vamos cantar, irmãos, essa canção enquanto louvarmos. Encorajo você que deseja tanto responder ao apelo dessa noite, rompendo com o quase. E você também que deseja iniciar uma campanha de oração, 7 semanas, por uma causa, por um propósito. Eu encorajo você a aproveitar essa oportunidade. Sai do seu lugar que nós iremos orar juntos, queridos. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, estás aqui, tocando os corações.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse e mesmo que eu não veja, Ele está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Ele está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Mesmo que eu não veja, Ele está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Ele está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus é Deus de milagres. Aleluia, Senhor. Vamos continuar declarando essa verdade, irmãos meus. Enquanto você que está na segunda, sétima semana, vem aqui, nós iremos orar com você também. A equipe de intercessão estará aqui ao lado. Vamos continuar, irmãos, enriquecendo esse ambiente com sede e fome pelo Deus vivo, pela presença gloriosa do Senhor Jesus. É uma noite, irmãos, de rompermos, de sermos rompedores. É uma noite de vencermos vícios. É uma noite de vencermos pecados pelo poder do nome de Jesus. É uma noite de rompermos com uma superficialidade, com uma frieza espiritual. Em nome de Jesus, chega de ficar no quase. É uma noite de você sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Só assim você terá uma vida abundante. Só assim você será uma pessoa melhor, uma pessoa abençoada, um lar abençoado. É somente por ser cheio do Espírito Santo de Deus. Em o nome de Jesus, rompa nessa noite com toda a superficialidade, com toda a religiosidade. Em o nome de Jesus. Meu Deus
Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia! O Senhor é bom. Que você tenha uma semana abençoada e vá para sua casa crendo nisso. Contagie as pessoas ao seu redor com a sua fé. Amém? Deus abençoe. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Só tu és, sim, só Ele é. O Senhor é a minha luz, a minha salvação.